Certamente você já ouviu falar da civilização Inca e de Machu Picchu no Peru. Mas sabia que o Peru é lar de uma civilização bem mais antiga que os Incas? Ou das múmias de Cajamarquilla? Ou que no Peru se encontra a onda mais longa do mundo? Definitivamente, o Peru vai muito além de Machu Picchu. É um país misterioso e inexplicável. Acompanhe-nos neste vídeo e juntos exploraremos a vida no Peru, de norte a sul, bem como as curiosidades e os fatos surpreendentes mais relevantes deste país da América do Sul. O Peru é mundialmente famoso pela civilização dos Incas, que construiu a icônica Machu Picchu. No entanto, há uma história ainda mais antiga e fascinante no país. A civilização de Caral, considerada a mais antiga da América Latina, surgiu por volta de 4600 a.C., de acordo com pesquisas recentes da Northern Illinois University, do Field Museum de Chicago, Estados Unidos, e da Universidade San Marcos, em Lima. Essa civilização deu origem à cidade de Caral, que precedeu as civilizações maias no século IV, Incas no século XIII e Astecas no século XV. A cidade tinha uma praça central, com 6 construções ao redor. Acredito que Caral só perdia em grandiosidade para as cidades do Antigo Egito, disse o pesquisador Jonathan Hassa, do Field Museum. Atualmente, o sítio arqueológico de Caral é um patrimônio mundial da Unesco e é um importante destino turístico no Peru. O Peru é o terceiro maior país da América do Sul, com uma área de 1.285.000 km². Situado na costa oeste do continente sul-americano, é banhado pelas águas do Oceano Pacífico e compartilha fronteiras com 5 nações vizinhas. Ao norte com o Equador e Colômbia, a leste com Brasil e Bolívia e ao sul com o Chile. A geografia peruana é notoriamente diversa, compreendendo 3 regiões distintas: a costa do Pacífico, os imponentes Andes e a exuberante selva amazônica. A extensão da costa peruana é tema de controvérsia, com estimativas variando de 1.800 a 3.000 quilômetros. Segundo o Instituto Geográfico Nacional do Peru, IGN, a costa tem 1.833 quilômetros. Apesar de seu extenso litoral, as praias peruanas são menos frequentadas devido às correntes geladas da Antártida. A Praia de Pimentel, no norte do Peru, é um exemplo, com suas areias douradas e águas calmas do Pacífico, além do notável Pier de Pimentel, atraindo turistas e enriquecendo a vida local. Punta del Sal, também no norte peruano, se estende por cerca de 4 quilômetros na Reserva Nacional de Tumbes, cercada por palmeiras e vegetação exuberante, criando um paraíso natural. O Peru é também um destino de surfistas, com a Praia de Chicama, que é considerada a casa da onda mais longa do mundo. A onda de Chicama pode atingir até 2 quilômetros de extensão, o que a torna um destino imperdível para surfistas de todo o mundo. Nas regiões altas do Peru, encontramos um cenário majestoso. Os Andes, uma imponente cordilheira que se estende de norte a sul. No ponto mais elevado do país, ergue-se o Nevado Huascarán, com impressionantes 6.768 metros de altitude. A área andina é marcada por um clima que varia de temperado a frio, com as temperaturas dependentes da altitude. A paisagem é diversa, abrangendo florestas, vastos campos e pastagens verdejantes. Entre suas joias naturais estão o místico Lago Titicaca, o espetacular Parque Nacional Huascarán e o icônico sítio arqueológico de Machu Picchu, testemunhas da rica história e biodiversidade do Peru. A região das selvas no Peru, conhecida como Amazônia Peruana, é uma vasta paisagem tropical de ampla biodiversidade, abrangendo mais de 60% do país. Ela se destaca por suas densas florestas, rios sinuosos e uma rica variedade de vida selvagem. O rio Amazonas nasce no Nevado Mismi, uma montanha de 5.597 metros de altitude, localizada na Cordilheira dos Andes, no sul do Peru. O rio percorre o Peru por aproximadamente 700 quilômetros, antes de adentrar na Colômbia.
Na Colômbia, o rio percorre cerca de 2.500 quilômetros antes de ingressar no Brasil. No Brasil, o rio percorre cerca de 3.792 quilômetros antes de desaguar no Oceano Atlântico. Na selva amazônica peruana, encontramos o Parque Nacional Manu e a Cachoeira Yumbila, a maior do Peru e a quarta maior do mundo. Trata-se de uma maravilha natural com múltiplos estágios, alcançando uma impressionante altura de 895 metros. É um destino espetacular para os amantes da natureza e aventureiros. Na região amazônica do Peru, encontramos a cidade de Iquitos, que abriga uma curiosidade surpreendente. É a maior cidade do mundo que não possui acesso rodoviário direto. Localizada na região amazônica do país, Iquitos ostenta uma população de aproximadamente 450 mil habitantes e é o principal centro urbano da Amazônia peruana. O acesso a esta cidade singular só é possível por meio de avião, barco ou hidroavião. Hoje em dia, Iquitos é um destacado destino turístico devido à sua localização privilegiada na Amazônia e à riqueza de sua cultura indígena. Agora, quer conhecer uma cidade com um dos climas mais atípicos do mundo, onde quase nunca chove? É só considerar Lima como destino de sua próxima viagem. O curioso fenômeno meteorológico da capital peruana ocorre devido à sua localização entre a costa do Oceano Pacífico e a Cordilheira dos Andes, o que dificulta a formação de nuvens carregadas. De dezembro a março, o mormaço é certo, e nos outros meses se vê, quando muito, uma leve garoa. Além disso, é importante notar que Lima tem um alto índice de umidade do ar, girando em torno de 95%. Por conta desse fenômeno, a alta umidade faz com que as roupas se estraguem dentro dos armários. Lima é a maior cidade do Peru, localizada no Vale do Rio Rímac, na costa central do país, com vista para o Oceano Pacífico. Ela é uma metrópole cosmopolita, com uma população de mais de 8 milhões de habitantes. Fundada em 1535 pelos conquistadores espanhóis, liderados por Francisco Pizarro. A cidade era originalmente conhecida como Cidade de los Reis, Cidade dos Reis, e mais tarde ficou conhecida como Lima. Lima desempenha um papel fundamental como centro econômico e cultural, abrigando instituições de destaque como a Bolsa de Valores de Lima, a sede do Banco Central do Peru e diversas instituições de ensino superior. Entre os pontos turísticos notáveis, destacam-se a icônica Praça Central de Lima, conhecida como La Plaza de Armas, que é cercada por edifícios históricos, incluindo a majestosa Catedral de Lima. Além disso, o moderno distrito de Miraflores, com suas praias, centros comerciais e restaurantes, também é uma atração de destaque na cidade. O imponente Palácio da Justiça de Lima é um majestoso edifício neoclássico, construído no século XIX, que abriga o poder judiciário peruano. É um símbolo da justiça no país e é conhecido por sua arquitetura imponente e histórica. Lima é única por ser a única capital da América do Sul com vista para o mar. Nas décadas de 1960, autoridades de Lima construíram uma grande estrada costeira para conectar os distritos do norte e do sul da cidade. Outro destaque de Lima, reconhecido pelo Guinness Book of World Records, é o Circuito Mágico das Águas, localizado no Parque de La Reserva. Este é o maior conjunto de fontes de água do mundo, com 13 fontes que incorporam música, luzes, efeitos de laser e cobrem uma área de 8 hectares. O circuito utiliza 1.200 bombas de água, 2.200 luzes e apresenta fontes que variam em altura, alcançando até 80 metros. E como não poderia faltar, o sítio arqueológico Huaca Pucllana, localizado no coração do distrito de Miraflores, é um testemunho da cultura Lima, que floresceu na costa central do país entre os anos 200 e 700 da Era Comum. A Huaca, que significa lugar sagrado em Quechua, é uma pirâmide truncada de 25 metros de altura, construída com adobe e barro.
Ela é composta por 7 plataformas escalonadas, que foram erguidas ao longo de vários séculos. Ao redor da pirâmide, há um conjunto de pátios, praças e muros que formavam um complexo residencial e cerimonial. Nesse complexo, foram encontrados restos de casas, templos, oficinas e cemitérios. Huaca Pucllana é uma janela para o passado em meio à vibrante cidade de Lima, oferecendo uma experiência cultural única para os visitantes. Arequipa, situada no sul do Peru, na região dos Andes, é a segunda cidade mais populosa do país, abrigando aproximadamente 1 milhão de habitantes. Além disso, é considerada a capital da era colonial da região de Arequipa e está cercada por 3 vulcões, sendo o vulcão ativo Misti o mais famoso deles. O Misti é um vulcão em forma de cone, situado nas proximidades de Arequipa, com uma altitude de 5.822 metros. Este vulcão é amplamente reconhecido como um dos símbolos mais emblemáticos da cidade. A cidade é notória por sua arquitetura colonial e recebe o apelido de Cidade Branca devido à predominância da cor em suas construções históricas. No centro histórico, a maioria dos edifícios é construída com silar, uma pedra vulcânica de coloração branca ou creme que é abundantemente encontrada na região. Essa pedra confere um brilho branco distintivo às estruturas, destacando-se contra o céu azul e conferindo à cidade sua marcante aparência branca. O núcleo histórico da cidade tem como ponto central a Plaza de Armas, uma praça principal imponente. Ao norte desta praça, encontra-se a Catedral Basílica, uma construção neoclássica do século XVII que abriga um museu com objetos religiosos e obras de arte. A Catedral de Arequipa, erguida no século XVII, é amplamente reconhecida como uma das mais belas do Peru. Além disso, o Monastério de Santa Catalina é um mosteiro colonial que é considerado um dos mais bem preservados do Peru e é um patrimônio mundial da Unesco. Fundado em 1579 por um grupo de freiras dominicanas, o complexo é composto por 4 bairros, cada um com sua própria arquitetura e decoração com azulejos, pinturas e esculturas. A aproximadamente 160 quilômetros de Arequipa, encontra-se o notável Canyon de Colca, classificado como um dos canyons mais profundos do mundo, com uma profundidade máxima impressionante de 3.400 metros. Este destino é amplamente reconhecido como um dos pontos turísticos mais populares do Peru. A formação do Canyon de Colca é resultado da ação do rio Colca, que esculpiu suas características ao longo de milhões de anos. O cânion é majestosamente cercado por imponentes montanhas, incluindo o Nevado Mismi, que é a montanha mais alta da região e, como mencionado anteriormente, marca a nascente do rio Amazonas. Cusco, situada no coração dos Andes peruanos, é uma cidade histórica e encantadora que outrora serviu como a capital do Império Inca, desempenhando um papel crucial como centro administrativo, cultural e religioso para essa civilização. Atualmente, Cusco abriga uma população de aproximadamente 428 mil habitantes e está localizada a uma altitude impressionante de 3.399 metros acima do nível do mar. O Centro Histórico de Cusco, consagrado como Patrimônio Mundial pela Unesco, é uma complexa rede de vielas estreitas, encantadoras praças e edificações coloniais construídas sobre as antigas estruturas incas, com especial destaque para a majestosa Catedral de Cusco. A cidade é famosa por sua arquitetura impressionante, como o Templo de Coricancha, uma relíquia arqueológica de grande importância histórica e cultural. Construído pelos Incas, era originalmente um local dedicado à adoração do deus Sol, Inti. Sua arquitetura impressionante inclui paredes de pedra meticulosamente esculpidas e, uma vez, foi adornada com enormes quantidades de ouro. No entanto, após a conquista espanhola, os colonizadores saquearam o ouro e construíram a igreja de Santo Domingo sobre as fundações incas. Hoje,
Coricancha é um fascinante testemunho da fusão entre as culturas inca e espanhola e uma atração imperdível para quem visita Cusco. A cerca de 4 quilômetros de distância de Cusco, encontra-se o impressionante Templo de Sacsayhuamán, uma notável relíquia arqueológica dos Incas. Este templo é uma proeza surpreendente de engenharia e arquitetura, com suas imensas pedras encaixadas de maneira perfeita. Embora sua função exata permaneça envolta em mistério, acredita-se que tenha servido como local cerimonial ou como uma fortaleza militar estratégica. É mundialmente conhecido por suas muralhas de pedra massivas e pelas pedras angulares cuidadosamente esculpidas, que se unem sem o uso de argamassa. A vista panorâmica deslumbrante de Cusco a partir de Sacsayhuamán torna esse local uma atração imperdível para aqueles que desejam explorar a rica história e cultura dos Incas. Cusco, o segundo maior centro de produção de batatas no Peru, contribui com aproximadamente 15% da produção nacional desse alimento essencial. A diversidade de batatas no país é, em grande parte, resultado dos Incas, que eram habilidosos agricultores e desempenharam um papel fundamental na domesticação e cultivo de diferentes variedades de batatas. O Peru é conhecido por sua incrível diversidade de batatas, com mais de 3.000 variedades diferentes em termos de tamanho, cor, sabor e textura, utilizadas em pratos tradicionais, como a papa à la huancaína e o agi de galinha. Além das batatas, o país também se destaca por sua notável variedade de milhos, contando com cerca de 55 tipos nativos, cada um com características únicas de sabor e cor. O milho desempenha um papel essencial na dieta peruana, sendo usado em pratos populares como a xixa morada, uma bebida tradicional feita a partir do milho roxo. Cusco é o ponto de partida para explorar as famosas ruínas de Machu Picchu, uma das maravilhas do mundo antigo. Localizada a cerca de 80 quilômetros a noroeste de Cusco, essa cidade perdida dos Incas é um tesouro arqueológico e uma joia da engenharia e arquitetura pré-colombiana. Machu Picchu foi construída no século XV, durante o apogeu do Império Inca, e posteriormente abandonada, permanecendo oculta nas montanhas até sua redescoberta em 1911 pelo explorador Hiram Bingham. As ruínas de Machu Picchu são um testemunho impressionante da sofisticação cultural e técnica dos Incas. Elas abrangem uma série de edifícios bem preservados, incluindo templos, terraços agrícolas e áreas residenciais, todos construídos com precisão e harmonia com o ambiente natural. A cidade também oferece vistas espetaculares das montanhas circundantes e do Vale Sagrado dos Incas. Uma curiosidade que remonta a Machu Picchu é a tradição peruana na criação de lhamas e alpacas. Lhamas, alpacas e vicunhas são 3 espécies de camelídeos da América do Sul. Sendo as lhamas as maiores, pesando até 200 quilos, eram frequentemente usadas para carga. Elas são as mais agressivas e conhecidas por sua cuspidela, que pode alcançar uma distância de 6 metros. Enquanto as alpacas, pesando 90 quilos, possuem pelos macios e finos, que são usados para produzir lã de alta qualidade. Além disso, existem as vicunhas, que são animais selvagens que vivem nos Andes. Estas, por sua vez, são as menores espécies dos camelídeos, pesando até 50 quilos, e são alvos de caçadores nos Andes em busca de sua lã macia e fina, uma das mais caras do mundo. Machu Picchu é um destino imperdível para os amantes da história, da cultura e da natureza, atraindo viajantes de todo o mundo para explorar sua beleza e mistério. E falando em mistério, não podemos esquecer das enigmáticas linhas de Nazca, localizadas na cidade de Nazca, na região de Ica. Estendendo-se por mais de 500 quilômetros no deserto árido, esses geoglifos intrigantes foram criados pela antiga civilização Nazca entre 500 a.C. e 500 d.C. Essas linhas consistem em formas geométricas, animais estilizados e figuras humanas, visíveis somente do alto.
O propósito de sua construção permanece um enigma, gerando teorias que vão desde calendários astronômicos até rituais religiosos. O fascínio em torno das linhas de Nazca persiste, tornando-as um dos locais arqueológicos mais misteriosos e emblemáticos do mundo. Explorando os enigmas das antigas civilizações do Peru, além das misteriosas linhas de Nazca, encontramos as intrigantes ruínas de Morey. Localizadas no Vale Sagrado, perto de Cusco, essas ruínas exibem terraços circulares profundamente escavados na terra. O propósito dessas ruínas é ainda objeto de debate, mas a teoria mais aceita é que elas eram utilizadas para pesquisas agrícolas. A disposição dos terraços em diferentes níveis cria uma variedade de microclimas, que variam de acordo com a altura e a profundidade dos terraços. Isso permitiu aos incas estudar o crescimento de diferentes plantas em diferentes condições climáticas. Essas estruturas milenares são testemunhos da engenhosidade e espiritualidade dos incas, proporcionando uma jornada fascinante pela história. Perto das ruínas de Morey, encontramos as Salinas de Maras, uma maravilha natural e cultural. Com mais de 3.000 piscinas de sal em terraços, essas salinas são exploradas desde os tempos pré-incas. Seu propósito é a produção tradicional de sal, aproveitando nascentes de água salgada nas montanhas. A coleta e comercialização de sal continuam a ser uma importante atividade econômica na região, preservando tradições ancestrais. Da região montanhosa de Cusco, nossa jornada nos leva ao majestoso Lago Titicaca, onde encontramos as ilhas flutuantes de Urus e Taquili. Urus, feitas de totora, uma planta aquática, são habitadas por uma comunidade que mantém tradições ancestrais. Já Taquili, uma ilha natural, é famosa por seus habitantes que tecem roupas coloridas à mão. Essas ilhas situam-se no altiplano peruano, no lago navegável mais alto do mundo, proporcionando uma experiência cultural única no coração dos Andes. Do lago Titicaca para o gelado Humantay, os Andes peruanos continuam a nos presentear com paisagens inigualáveis. Aninhado a uma altitude de aproximadamente 4.200 metros acima do nível do mar e com profundidades que alcançam até 35 metros, o deslumbrante Lago Humantay é conhecido por suas águas geladas, com temperaturas que frequentemente se mantêm próximas ao ponto de congelamento. A cor esmeralda do lago é resultado da presença de minerais em suspensão, que contribuem para a sua aparência hipnotizante. Esta joia natural oferece uma visão impressionante das maravilhas dos Andes, atraindo aventureiros e amantes da natureza em busca de serenidade nas montanhas peruanas. A próxima parada nos encantos do Peru nos leva ao oásis de Huacachina. Situado no deserto de Ica, este é um verdadeiro paraíso em meio à aridez. Rodeada por altas dunas, a Lagoa de Água Verde Esmeralda de Huacachina é um refúgio idílico. Os visitantes podem desfrutar de passeios de buggy empolgantes pelas dunas e sandboard, uma atividade que lembra o snowboard, mas nas areias do deserto. Este oásis é um retiro tranquilo e um contraste notável com os cenários naturais anteriores, tornando-o uma parte essencial da jornada pelo Peru. Partindo do oásis de Huacachina, nossa jornada nos leva em direção às majestosas montanhas Vinicunca, conhecidas como Montanhas Coloridas ou Montanha Arco-Íris. Localizadas na região de Cusco, essas montanhas surpreendem com suas faixas vibrantes de vermelho, verde, amarelo e azul, resultado de minerais e sedimentação. Escalar essas montanhas é desafiador, mas a recompensa são vistas deslumbrantes da paisagem andina e uma experiência única para os amantes da natureza e aventureiros. Este é mais um capítulo fascinante da nossa exploração das maravilhas naturais do Peru. O Peru é um país misterioso e inexplicável. Uma prova disso é o sítio arqueológico de Cajamarquilla, situado nos arredores de Lima. Este vasto local histórico abrange uma área impressionante de aproximadamente 200 hectares. Cajamarquilla, datada de cerca de 600 a 1000 d.C., foi um importante centro comercial e religioso da civilização pré-inca Huari.
O destaque aqui são as múmias bem preservadas encontradas nos túmulos subterrâneos, revelando detalhes fascinantes sobre as práticas funerárias e crenças religiosas da época. Além disso, o sítio abriga uma complexa rede de túneis subterrâneos, possivelmente usados para cerimônias e armazenamento. Cajamarquilla, no entanto, permanece envolta em mistério, pois foi misteriosamente abandonada por volta de 1000 d.C., por razões ainda não totalmente compreendidas. Este local arqueológico nos oferece um vislumbre intrigante das civilizações antigas e de seu tratamento da morte, espiritualidade e sociedade. As falésias de Urubamba, situadas no Vale Sagrado dos Incas, são um dos principais pontos turísticos da região. Trata-se de formações rochosas naturais que se erguem a mais de 300 metros acima do rio Urubamba. Elas proporcionam vistas panorâmicas da área e são um local ideal para caminhadas e escaladas. A aproximadamente 20 quilômetros dessas falésias encontra-se a cidade histórica de Ollantaytambo, uma antiga cidade inca. O local exibe impressionantes ruínas incas, incluindo terraços agrícolas em diferentes níveis, edifícios de pedra bem preservados, templos e sistemas de canalização de água. Uma das características mais notáveis de Ollantaytambo é o vasto complexo de terraços que se estende ao longo da encosta da montanha, conhecido como Fortaleza de Ollantaytambo. A cerca de 33 quilômetros de Ollantaytambo, encontramos as ruínas de Pisac, também pertencentes ao Vale Sagrado dos Incas. Essas ruínas constituem um complexo de terraços agrícolas, edifícios de pedra e templos construídos pelos Incas, localizados na encosta da montanha, logo acima da cidade de Pisac. As ruínas de Pisac representam um importante sítio arqueológico que proporciona insights sobre a cultura e a arquitetura inca. Elas constituem uma atração turística popular e recebem a visita de milhares de pessoas todos os anos. A culinária peruana é famosa por sua riqueza e diversidade, resultado da fusão de influências indígenas, espanholas, africanas e asiáticas. Com uma geografia variada que abrange costa, serra e selva, o Peru tem acesso a uma ampla gama de ingredientes frescos e locais, que são a base de sua culinária. O ceviche, um prato emblemático do Peru, é uma explosão de sabores, feito com peixe fresco, geralmente linguado, pargo ou corvina, marinado em suco de limão ou limão siciliano. Este prato refrescante combina o peixe marinado com cebola roxa, pimentão, coentro e, ocasionalmente, milho, resultando em uma experiência de sabor única. Enquanto isso, o lomo saltado é uma fusão da culinária chinesa e peruana, preparado com tiras de carne de vaca, geralmente lombo, fritas em alta temperatura com cebola, tomate e pimentões. É temperado com molho de soja, coentro e servido com batatas fritas e arroz, proporcionando uma combinação de sabores intensos e texturas contrastantes. Os anticuchos são espetinhos de carne de cordeiro ou bovina, marinados em um molho picante feito com pimenta, alho e cominho, antes de serem grelhados. Esta iguaria de rua peruana é frequentemente acompanhada de batatas cozidas e milho, criando uma mistura de sabores intensos e uma textura deliciosa. O cuy, ou porquinho da Índia, pode parecer incomum para alguns, mas é uma iguaria no Peru. Geralmente preparado assado ou frito e servido inteiro, oferece uma carne com sabor semelhante ao frango. É um prato que tem importância em algumas partes das regiões andinas do país. Por fim, o agi de galinha é um guisado de frango em um molho rico e picante, feito com agi, pimenta peruana, nozes, queijo fresco, leite e pão. É servido com arroz, batatas e azeitonas, proporcionando uma experiência culinária reconfortante e saborosa, com uma mistura única de sabores. A culinária peruana, com sua combinação de ingredientes frescos e técnicas culinárias criativas, continua a encantar paladares em todo o mundo. Espero que tenha desfrutado deste passeio incrível pelo Peru. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando o mundo com a gente, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like, compartilhar com seus amigos
E, claro, deixar seus comentários abaixo. Queremos ouvir suas histórias, experiências e sugestões para futuros vídeos. Juntos, vamos continuar descobrindo os tesouros do nosso planeta.